Aí vai vazar tudo som aqui, Elcio. Ê, Jorge! Não acredito, Bruno Kamogawa. O que que você tá fazendo aqui, Bruno Kamogawa? Jorge, leva ele embora, Bruno. Leva o Bruno embora, Jorge. Ê, Palmira! Beth. Epa! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Então, tá bom. O meu chefe tá fazendo bullying comigo, Paulo. Conhece Bruno Camogawa? Tá fazendo bullying Não, não comigo. Eu conheço. falo que ele foi meu filho em algum lugar do passado. Aí ele falou que tá prestigiando a mãezinha dele. É mole. É. Ah lá, Eliana, acho que é sua Minha irmã, não? prima, meu Ah, tio, tua minha tia, prima. Ah, ah, os Petrocelli é tudo da família. que legal. Jorge, obrigada por nos prestigiar. Esperar só um pouquinho, né, Paulo? Uhum. Que calor, Palmira, tô transpirando, gente do céu, Tá tá muito calor. Hoje foi mais. insuportável. Nossa, hoje tá Acho que hoje demais. bateu o recorde, né, do ano. É, mas acho que amanhã diz que tá pior, né? Diz que amanhã chega a É? 40. É, eu não Nossa. aguento. É, no Nossa, interior, né? Chega a 40 graus. É isso sim, aí. sim, um horror. E os filhotes estão onde? Então, com o pai, Com o agora pai? estão quietinhos lá, comportadinhos. Ah, legal, legal, legal. Então vamos começando, né? Eu vou me apresentar. Então, Rosana, eu sou Rosana. Essa série de entrevistas que a gente já está fazendo aí há uns 2 meses. É uma série de entrevistas que a gente teve inspiração nesse momento que a gente está vivendo agora. E ela trata exatamente da transformação de vidas profissionais, que a gente acha bem bacana de trazer essas histórias. Eu sou fundadora da empresa Vozes, junto com a minha sócia, que é a Beth, que está aqui. E a Vozes nasceu muito dessa vontade da gente de contar histórias, né? Acho que eu conheci a Palmira um pouco nesse caminho, eu estava na Sim. pós-graduação, a Palmira também teve aí uma inspiração, acho que na pós dela, com moradores de rua, e também era um pouco o nosso foco aí no nosso TCC e no que a gente queria fazer. E aí eu conheci a Palmira por conta da Amanda, que é uma amiga em comum, e aí a gente começou a falar da área social, que depois vocês vão ver que a Palmira é totalmente apaixonada pela área social. E a Vozes é uma empresa que hoje está com um foco um pouco diferenciado do que ela nasceu, de histórias de vida, apesar da gente sempre tentar introduzir isso no nosso trabalho. Hoje a gente trabalha muito com comunicação não violenta, então dando palestras, workshops, oficinas, tanto para empresas, né, quanto para terceiro setor, ONGs. Então, é uma das nossas paixões junto com as histórias de vida. Então, eu queria que a Palmira se apresentasse, Palmira, e depois a gente começa aí contar a sua trajetória profissional. Bom, eu sou Palmira. Quase ninguém me chama de Palmira, é a Palmes. É, Eu tenho 40, vou fazer 45 agora esse mês.
trabalho há 23 anos no terceiro setor, passei por várias áreas do conhecimento, passei por diversos projetos, organizações, e agora mais focada numa outra área também, mas isso eu vou contar depois, né? Aham. Palmeira, a gente queria muito que você contasse um pouco da sua trajetória profissional antes das suas transformações. Fique à vontade. Bom, eu comecei tem muito tempo já. Na verdade, tudo começou na faculdade, quando eu terminei o meu trabalho de conclusão de curso. Na verdade, foi voltado à área social. Eu queria muito. Eu sempre fui muito sensibilizada com a causa de criança e adolescente em situação de rua. Então, isso sempre me incomodou muito. E eu trabalhava no centro da cidade e via aquelas crianças, e muitas vezes eu conversava com eles, eu sentava, trocava uma figurinha e comprava um sorvete, e a gente ficava. Então, eu sempre me incomodei muito com isso, e eu queria contar a história dessas crianças. E aí, no meu TCC, junto com 2 amigos, o Júlia e a Silvana, fizemos um livro chamado Filhos da Rua, contando a história de crianças e adolescentes em situação de rua no centro de São Paulo. Então, eu até deixei ele aqui do ladinho, que foi aqui que tudo começou. E nós conversamos com essas crianças durante um ano, praticamente, e colhendo informações sobre a vida deles, entendendo o porquê, né? Chegou à situação de rua. E aí eu comecei a me apaixonar por isso loucamente. E comecei a trabalhar como voluntária num abrigo. Eu ajudava as crianças com leitura e escrita. E depois em outras tarefas que precisava. Então, eu sempre ajudava em doações, campanhas. E eu fui me descobrindo super dessa área, né? E eu me formei em jornalismo, mas eu acabei não trabalhando na minha área diretamente, né? Então, não foi num primeiro momento que eu consegui entrar para trabalhar como profissional em terceiro setor. Trabalhei em banco, em várias outras coisas. Trabalhei com os meus pais muito tempo. E surgiu uma oportunidade numa ONG de bairro, aqui perto, para eu assumir uma vaga na comunicação. E eu fui, com a cara e com a coragem, mesmo sem saber muito sobre ainda, né, sobre o terceiro setor, as causas, e mal conhecia o ECA, enfim. E aí trabalhei lá por alguns meses, e depois fui trabalhar no Senac Terceiro Setor, dando aula. Eu falo que eu tenho 4 fases dentro do terceiro setor. A primeira é o voluntariado, a segunda, bem dentro das comunidades mesmo, eu trabalhava em projetos, né, em loco, muito na periferia, muitos na periferia, e eu gostava demais, até que eu resolvi mudar. Eu queria ir para coordenação de projeto, eu não queria mais trabalhar junto com o público, eu queria fazer isso de uma outra forma. E aí eu fui trabalhar numa fundação que tinha vários polos de atendimento, extremo sul, extremo leste, e eu fui coordenar os projetos lá. E depois apareceu uma oportunidade numa ONG grande, que era o que eu queria, era o que eu sonhava, e trabalhar numa ONG enorme, porque eu tinha a ideia de que numa ONG grande era possível fazer muitas coisas, né? Eu tinha essa visão na época. E fui trabalhar no Instituto Ec Futuro e fiquei por lá 9 anos. Nossa. E fiz muitas coisas por lá. E foi lá que eu conheci a Amanda, e por meio da Amanda que a gente se conheceu. A Amanda ficou comigo, acho que por 3 ou 4 anos ela ficou comigo. Tocávamos projetos grandes, nível nacional. E fiquei lá por bastante tempo. E foi, assim, a minha grande escola, né? Foi um salto de verdade dentro do terceiro setor. Apesar a gente sempre falava que era segundo setor e meio, né? Porque tinha
a mantenedora por trás, né? Então, algumas coisas a gente tinha que trabalhar, na verdade, com uma cabeça meio privada e uma cabeça um pouco de ONG, né? Então, tinham alguns processos, algumas estratégias que a gente acabava seguindo um pouco as diretrizes da empresa, né? Que mantinha o Instituto. E lá eu pude trabalhar em projetos muito grandes, com leitura e escrita. Eu entrei para trabalhar num concurso de redação, que na verdade o concurso era a ferramenta, né? Mas a gente trabalhava um incentivo à leitura e à escrita em temas que traziam a educação para a sustentabilidade. Então, a gente trabalhava com escolas de todo o Brasil, e era um desafio muito grande levar isso para o Brasil todo. E era incrível, assim, porque era um movimento maravilhoso das escolas, era um movimento enorme com professores, com alunos. Era uma loucura, né, tocar tudo aquilo junto com a equipe. A Ale está até aqui, trabalhou muito comigo nesse projeto. Mas era demais, assim, quando a gente via aquele final e as crianças, os jovens, os professores, as escolas, aquela celebração toda, era, nossa, demais, assim, era gratificante demais. E todo o movimento que isso levava, né? E depois do concurso, a gente ainda monitorava tudo isso. Então, vinham as histórias pós-concurso, né? Gente que ganhava prêmio na cidade, mudava a vida da pessoa. E aí o município se empolgava que tinha um vencedor, investia mais em leitura e escrita. Então, a gente atingia aí bons objetivos com o concurso, né? No EC também eu trabalhei em projetos de leitura, o Dia Nacional da Leitura, e o prêmio EC Futuro, que era voltado para professores. E que também foi um projeto assim que me trouxe acho que muita gratidão de ter trabalhado nele, porque foi uma ideia vinda do concurso, né? Os professores gostavam muito dos materiais que a gente encaminhava para as escolas. E o concurso, num primeiro momento, ele era todo era feito todo de forma presencial e os materiais eram todos impressos. E na sua última edição, a gente teve um desafio aí de pensar ele todo digital. E foi aí que eu comecei também a entrar na EAD. Foi aí que eu comecei a ter um pezinho na educação à distância, né? Na parte digital. De trabalhar com essas pessoas por meio da educação à distância. E por lá eu fiquei 9 anos, foi minha grande escola. Foi um lugar, assim, incrível de se trabalhar, com pessoas incríveis. E essa foi a minha fase final antes da transformação. E conta como foi esse período, porque depois acho que você vai contar um pouco mais. Para quem não conhece a Palmira, eu acho que ela traz dentro dela, e acho que ela inspira as pessoas num movimento muito de conexão. E eu acho isso fantástico. Ela consegue fazer esse movimento de conexão, mesmo agora, na pandemia, online, ela faz esse movimento que eu acho bárbaro, de conectar as pessoas, de fazer com que as pessoas se conheçam e troquem. Então, eu acho que deve ter começado por aí, né, Palmira? Você me corrija, nesse movimento todo que você já fazia lá atrás. Mas conta um pouquinho como que foi esse período de transformação, né? Quais escolhas você teve que fazer, que sentimentos, que necessidades estavam afloradas nesse período aí? Acho que uma coisa que você falou e que eu reconheço assim como uma grande habilidade minha é a articulação. Eu articulo facilmente. Eu não sei te explicar como, mas eu faço isso com uma facilidade enorme. Eu junto pessoas, eu tenho... Isso é meu, sabe? Isso sempre teve muito presente, assim, na minha vida profissional. E uma coisa que é muito bacana, assim, as pessoas confiam na minha... Né, na minha palavra, naquilo que eu apresento, naquilo que eu mostro. Isso não tem, acho que
eu sou muito grata por isso, né? E foi um período, assim, muito maluco, porque ao mesmo tempo que a organização que eu trabalhava estava num período de mudança, e não era uma mudança ruim para quem trabalhava lá, mas eu sentia que eu precisava ir além daquilo, sabe? Eu queria uma outra coisa, mas eu não sabia explicar o que era, e eu também não conseguia colocar todos esses sentimentos, sabe? Assim, num pacotinho e entender o que estava acontecendo comigo ali naquela época. Apesar de eu amar profundamente o que eu fazia e adorar o eco, eu queria outra coisa, mas também não sabia que outra coisa era essa. E aí, então, eu me programei para sair de lá dali um ano. Um ano antes, eu me programei de forma financeira e a minha cabeça também, eu sabia que eu ia buscar outras coisas. E nesse um ano eu fui trabalhando isso em mim, né? Mas também não chegava num ponto assim, eu quero sair daqui para uma outra ONG, ou eu quero trabalhar, não, agora eu vou me dedicar à causa da população de rua, que é o que eu gosto, ou não, eu não sabia o que eu queria. E aí, coisa do universo, eu fui convidada, um pouco antes do meu prazo de um ano estipulado por mim acabar, eu fui convidada para participar de um projeto, uma formação de 10 mil professores, pela editora Saraiva, e esse projeto era temporário, ele ia acontecer acho que por 8 ou 9 meses, e aí eu tinha alguma coisa ali para me apoiar, eu falei, bom, então agora eu vou tirar o meu ano para pensar na vida. E eu parei tudo, eu saí do ECO, eu entrei nesse projeto da Saraiva, que era assim, temporário, eram poucas horas por semana para se dedicar, e no fim eu me dediquei demais até, foi também uma oportunidade enorme na EAD, né, para eu já ingressar nessa área, porque eu trabalhei numa plataforma canadense, foi uma coisa muito diferente, e um convite de uma pessoa muito especial, que é a minha grande mestra, Lucy Ferraz, é uma pessoa que me ensina demais sempre, e aí eu fiquei trabalhando nesse projeto, e ainda não conseguia chegar numa conclusão do que fazer. Até o dia que me deu um start, assim, me deu uma coisa, e eu achei que eu devia atender ONGs pequenas, porque era isso que eu gostava, era isso que eu queria, trabalhar com pequenas organizações e ajudar essas organizações a sair daquela, né, muitas das ONGs pequenas, muitas vezes elas não têm um trabalho profissional, né, dentro do seu trabalho administrativo, na captação de recursos, na comunicação. Então, eu desenhei uma metodologia para ajudar essas ONGs pequenas a profissionalizar, a organizar, a criar um método, né, que elas pudessem se basear e se organizar de forma a atender melhor o seu público, a captar melhor recurso, a se mostrar melhor. E eu achei que aquilo estava incrível. E comecei. Então, eu chamei a minha amiga que está aqui, a Lea Avanzo, que trabalha com empreendedores. E a Lea me ajudou a desenhar a minha empresa, que num primeiro momento se chamava Da Liga, de dar liga, né? Eu queria que desse essa liga. E aí, depois de tudo arrumado, tudo maravilhoso, era isso que eu queria, fui para a rua, né? Cássio, vamos procurar. E eu ofertei o meu trabalho voluntário para 2 ONGs, até para testar, né? Para ver se o jeito que eu tinha desenhado aquilo ia funcionar. E comecei a implantar. No começo era super legal, a Amanda até participou comigo de uma delas. As pessoas se empolgavam, não, eu quero, eu quero, eu quero. E no meio do processo a pessoa desandava, ela não queria mais, porque dá trabalho, né? Então, assim, eu levei mais trabalho, na verdade, né? Para a pessoa. Então, dá muito trabalho fazer tudo isso. E aí eu atendi 2 ONGs
e eu me frustrei demais com aquilo, porque assim, na época eu pensava, como assim elas não querem melhorar? Né? Como assim elas não querem sair daquele, né, melhorar e entender o processo todo profissional, editais que podem participar. Nossa, eu podia atender tanta gente. E depois de muito tempo é que eu fui, assim, perceber que, de fato, aquilo não ia funcionar do jeito que eu idealizei, com tanta rapidez, não ia acontecer. Então, eu parei tudo, de novo, e isso já passou, né? Já tinha passado aí uns bons meses. Isso começou em 2015, chegou em 2016. Eu parei com tudo de novo e falei, quer saber? Eu vou oferecer o que eu sei fazer. Então, assim, eu sei trabalhar para ONGs, eu sei escrever, eu sei criar um projeto, eu sei fazer publicação, eu sei fazer um monte de coisa. Então, eu trabalho nisso faz 23 anos. Eu passei por muitos muitos departamentos, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei em muitos lugares, então a gente fazia nas ONGs menores, trabalhava fazia tudo, fazia captação, fazia comunicação, fazia, né? Não tinha uma pessoa para cada lugar, a gente abarcava o que dava para fazer. Então eu falei, quer saber? Eu vou oferecer o que eu tenho. E aí, também uma outra coisa que eu percebi é que, assim, as pessoas me conhecem bastante, e até pelo meu nome não ser tão, né, comum. Então, eles sabem quem é a Palmira. E tantos anos conversando com tanta gente, com tantos lugares, as pessoas não me viam da Liga, né? E aí, então, eu mudei o nome para Projetos para o Bem Comum, porque esse sempre foi o meu propósito, trabalhar dentro de projetos para o bem comum, independente do que eu fosse fazer dentro do projeto. Então, assim, eu, na verdade, me despido de cargo, né? Eu coordeno o projeto. Não, se você me mandar uma planilha para fazer, eu organizo. Né? Eu me abri, assim, para fazer o que viesse. E aí eu comecei a ganhar projeto e começou a vir um monte de coisa, e aí começou, Palmes, faz um edital, você consegue entrar nesse edital para mim? Palmes, vamos me inscrever, não sei o quê. Palmes, faz para mim isso aqui. E aí eu fui começando a fazer e os trabalhos começaram a aparecer. E aí amigos, gente que trabalhou comigo muito tempo, foi me chamando para participar de um projeto, participar de outro. Aí eu engravidei do Miguel. E aí, parei tudo de novo. Na verdade, enquanto eu estava grávida, eu fui levando, né? Fui fazendo o que tinha entrado, fui fazendo, entreguei. Uma boa parte de um trabalho que estava ainda em andamento ficou com a Marina, que também estava grávida do Gael, ia ter o Gael dali uns meses, ela segurou as pontas até ele nascer, e a gente entregou tudo e deu tudo certo, as duas grávidas, trabalhando. E aí, Miguelzinho nasceu, tirei a licença, né? Fui pegando pequenas coisas que dava para eu ir fazendo na licença, né? Mas aí já tinham 2 para cuidar, ficava um pouquinho mais complicado. E aí, quando eu resolvi voltar, eu tinha só o Instituto Romã, que eu já trabalhava com eles há um tempo, criando os cursos à distância. Eu pulei essa parte da minha história. Porque antes do Miguel nascer, eu já fazia os cursos para o Romã. E fazia outras coisas também, não era só a EAD. Então, o Romã foi a minha primeira... Foi, assim, uma porta de entrada de verdade, porque eles confiaram demais, assim. Eles têm nome, a Rita e a Carol, confiaram demais na minha proposta de criar um curso EAD. Elas não tinham essa experiência, porque elas trabalhavam muito com as vivências na natureza e em parques, né, em locais, tudo presencial, palestras, né, elas nunca tinham trabalhado à distância. E aí elas apostaram e a gente fez um curso que já tem 5 anos, que eu trabalho com elas, e é um dos lugares mais maravilhosos do mundo para se trabalhar. Eu comecei na EAD, na verdade, no ECO, trabalhando com
produção de conteúdo, com projetos que começaram numa pegada à distância, mas eles não tinham um desenho ainda de educação à distância, né? Era muito no foco de disseminar conteúdo, produzir, disseminar, empoderar por meio do conhecimento, mas ele não tinha essa característica. E aí o Miguel nasceu, e o Miguel, acabou minha licença do Miguel, e eu resolvi voltar a trabalhar, coloquei o Miguelzinho no berçário, ele se adaptou super bem, deu tudo certo, e eu falei, bom, agora vamos caçar, né, trabalho, vamos atrás do que eu posso fazer aí para as pessoas. E aí não deu uma semana que eu comecei meio que a me estruturar de novo para voltar a trabalhar, eu recebi um convite para apagar um incêndio na Criança Segura, que é uma organização que trabalha com prevenção de acidentes, e com criança e adolescente, tem já muito sólida, tem 20 anos, né, é uma organização grande, e eles têm uma área de EAD ligada à mobilização social, e a pessoa pediu a conta e ia sair na mesma semana. Então, a Amanda, a minha amiga querida, sempre me indica com coisas boas, me indicou, ela era amiga da gestora na época, a Gabi, e me indicou para esse trabalho. E a Gabi me chamou, e aí falou, olha, para apagar o incêndio por enquanto, me ajuda a colocar esses cursos no ar e tal. Beleza, e eu fiquei lá 2 anos e meio, junto com elas, acabou não sendo só um trabalho pontual, né, da forma que esperava, e também eu sou super grata por esse trabalho, porque foi o que me recolocou de volta, né? E aí os trabalhos do Roman começaram a crescer, a gente começou a fazer mais formações, e a própria educação à distância começou a mudar, né? Então, teve mais abertura, tanto num lugar quanto no outro. E eu fiquei nas 2 organizações por um bom tempo, até que veio um 4º ciclo, né? Que foi agora, antes da pandemia, pouquinho antes, na verdade, eu já começou a entrar outras possibilidades de projeto, de fazer projetos em outras organizações. E aí eu tinha o meu trabalho na Criança Segura até maio, então eu me programei para, a partir desse período, poder atender outros lugares. E comecei a fazer o EAD do Instituto Ecofuturo, que era um sonho lá de trás e que foi feito agora, né, junto com o pessoal lá, pelo Instituto Roman com a SOS Mata Atlântica, no Litoral Norte, no Funbeia, no Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, e no Roman a gente tem feito várias formações, né? Diferente do que a gente vinha fazendo antes. E esse foi o meu quarto ciclo aí dentro do terceiro setor, né? E na semana passada eu participei de uma aula de pós-graduação com a Rita e com a Carol do Instituto Roman e com a Renata Stort. E a Rita falou uma coisa assim que ressoou demais em mim. Sempre teve uma coisa assim muito muito na veia minha, sabe? Assim, eu pego o negócio, eu pego aquilo para mim, é um propósito, sabe, forte, e eu entro no projeto e eu me envolvo naquilo e eu vou até o final, assim, com corpo, alma e coração. Eu coloco isso em tudo que eu faço. E eu sempre tive uma coisa, assim, a gente estava falando dos sentimentos, de achar que eu não cumpria, né, o meu propósito, porque sempre foi esse, né? Eu gosto de ajudar, eu gosto de servir, eu adoro fazer isso, eu gosto de contribuir, né? E eu me sentia muito longe, sabe, disso. Então parecia que o público não estava perto, parecia que as pessoas não estavam perto, parecia que eu não cumpria o que de fato eu, né, achava que era o meu propósito, né, de trabalho. E a Rita, na semana passada, falou uma coisa muito interessante. Ela falava da história de vida dela. Então, assim, ela é uma
é uma ambientalista desde os anos 70, então imagina quantas fases, né, do ambiental ela não passou, né, são muitas histórias e muita luta, né, em cima né, de tantas políticas públicas que precisaram ser criadas, né, na área ambiental. E ela veio falando da história dela sobre esse ativismo. Então, que num primeiro momento era um tipo de ativismo de ir para a rua e de, né, levantar a bandeira. E isso foi mudando depois com as vivências, e isso mudou mais uma vez. E que hoje, com as formações, ela tem um ativismo delicado. E eu parei ali e eu falei, é verdade, isso muda, né? Demais, porque eu comecei lá na ponta com os trabalhos junto com as comunidades, né? Eu ia nos lugares, eu briguei, você nem tem ideia, com a quantidade de gente, eu já enfrentei uma série de coisas que eu acho que ninguém nem imagina, e assim, aquele era um tipo de ativismo, né? E depois foi um outro ativismo, mais à distância, mas com uma característica assim de o importante era fazer aquele conhecimento chegar nos lugares mais remotos e que aquelas pessoas pudessem de fato aproveitar, né, aquela chance de mudança. E depois foi um outro tipo de ativismo dentro das organizações pequenas. E hoje é um ativismo de bastidor. Ninguém vê o que eu faço. Ninguém vê. Assim, porque, mas é fundamental para colocar aquilo em pé. Então, né, aquilo que eu me meto a fazer, eu tenho ali um ativismo de bastidor enorme. Porque o tempo todo eu estou observando se a gente não vai perder o cursista, se aquele cursista de fato está participando, o que falta para ele participar, onde a gente pode melhorar, o que a gente pode levar para ele. Então, assim, eu observo absolutamente tudo, tudo. Eu faço todo o monitoramento e não deixo ninguém sair, assim, sabe? Não, eles vão participar. Eu vejo a diferença que faz lá no final, isso, quando o cursista termina aquele curso, né, aquela formação, e já está com planos, e já mudou alguma coisa, e já fez e ele já tem ali uma ideia nova, e ele já vai mobilizar a gente, e ele já está sensibilizado. Esse é o trabalho, é sensibilizar as pessoas para uma causa, né? Então, hoje, acho que é um outro tipo de ativismo, e hoje eu já não me sinto mais tão longe, né, desse público que, por muito tempo, eu achei que eu tivesse. E isso me incomodou demais, assim, por muito tempo. Eu achava que eu tinha que estar ali, do lado, né, do morador de rua para ajudar. Mas esse, na verdade, nunca foi o meu papel. O meu papel sempre foi esse de bastidor. Porque eu sempre fui essa peça, né? Assim, então, por ter essa articulação muito ligeira, por saber fazer essas mobilizações de forma, né, que as pessoas de fato se sensibilizem para aquilo. Esse sempre foi o meu negócio, a minha pegada. E as pessoas que trabalham comigo falam sempre muito isso, né? Então, não sou eu que faço a formação. Para isso, ali estão os educadores, né, os especialistas, o conhecimento é todo deles. O meu papel é fazer com que isso chegue às pessoas de uma forma humanizada, da melhor maneira, com uma comunicação afetiva, trazer deixar o cursista se sentir acolhido em todos os momentos. Né? Então, os retornos assim dos cursos são incríveis, porque as pessoas agradecem muito por aquele conhecimento, pela oportunidade. A semana passada terminou um curso para 50 bibliotecas em vários municípios, espalhadas pelo Brasil todo, e os retornos assim foram demais, porque elas estão em lugares
extremamente afastados, muitas em situação, assim, bem precária, né? Com acervo, com atendimento, com apoio. E ali elas se sentiram realmente acolhidas, com possibilidade, sabe, de não, vamos mudar isso, vamos fazer diferente. E é isso, né? Acho que é isso. Hoje eu estou muito bem acomodada, assim, aceito, e sou muito grata por tudo que está hoje aqui, né, na mão para fazer. São agora, só esse mês, são acho que mais de 400 alunos, e todos dentro desse contexto, né? Então, estão em comunidades mais distantes, outros nem tanto, com as pós-graduações, e aí também esse ano teve uma outra mudança. Pela primeira vez eu não atendi uma ONG, eu estou atendendo uma casa de cultura, que é a Casa Tombada, uma casa de arte, cultura e educação. Tem um trabalho incrível, que é assim, uma parte de educação não muito convencional, né? Mas um trabalho maravilhoso, com grandes especialistas. E também coloquei as pós em pé, e o pessoal está trabalhando e está incrível, tá muito bom. E também me dei colocar um pouco essa diferença, né? E vamos ver o que é trabalhar também com uma outra, né, um outro viés, porque eles têm um trabalho assim artístico, mas é muito também aquela arte política, sabe? Que tá ali marcando, e é bonito demais de ver. Então tá super dentro do meu propósito também, porque eles também não estão ali só para formar por formar. Não, é uma transformação, né? Então isso é uma coisa que eu tenho certeza que não muda em mim, porque tá totalmente no meu coração, assim. Eu me empolgo demais com os projetos, eu sou muito empolgada, eu sempre penso naquilo que é melhor, eu sempre faço das tripas coração para atender todo mundo. E acho que esse foi o meu grande ganho, assim. Apesar do período, né, ser muito, muito trágico, né, triste, e trouxe tanta dificuldade para tantas pessoas. Acho que também a educação à distância trouxe essa possibilidade, né, de conexão mais amorosa, mais de escuta, né? Porque as pessoas estão muito pilhadas, estão muito ansiosas, estão muito cansadas, né? E se você joga na mão delas uma formação que é só para ler e ver vídeo, acho que não vai suprir, né? Acho que o momento daquela, né, de quem procura hoje uma formação. E eu tenho, assim, dos lugares que eu tenho trabalhado, eu tenho ficado muito feliz, assim, com, de fato, fazer parte daquela tribo, né? Porque são pessoas conectadas a esse mesmo propósito, né? Sim. Então, o que elas querem de fato, colocar essas sementes aí no mundo e esperar que isso floresça da melhor forma possível. E eu sou muito feliz em contribuir com tudo isso e muito feliz com o meu ativismo de bastidor hoje. De bastidor. E aí, quando eu sinto falta, eu faço uma rifa, eu movimento a galera e vou caçando doação. Eu tenho muitos amigos assim que trabalham em ONGs pequenas e que pedem ajuda, né? E que eu faço sempre com todo o coração, assim, por voluntariado. E aí eu também mato um pouco a saudade dessa coisa de estar perto, né? Do público, de estar mais no tete-a-tete com as pessoas. E apesar desse momento todo, assim, esse meu quarto ciclo, ele está sendo muito feliz. Está sendo está sendo um aprendizado enorme na minha vida,
E estou super contente com tudo isso. E falei pra caramba, né? Ah, imagina, imagina. Eu só queria trazer um pouco, quando você fala dos bastidores, mas você fala do quanto você observa, né? E isso é muito Sim. importante, a gente fala muito disso na comunicação não violenta. E você traz também uma questão, porque é muito controversa, né? Da agora de estar todo mundo nessa questão da educação à distância. Você traz uma paixão e traz uma preocupação também com quem está lá na ponta, recebendo isso, né? Então, ai, como é que eles estão recebendo? Eu não quero que eles se desestimulem. E isso é muito bacana, né? E que é possível fazer. E o que eu queria muito pontuar na tua história de vida, pelo que você foi me contando, o quanto, por mais que talvez não estivesse tudo na tua cabeça já planejado, como os caminhos foram se encontrando Sim, e como você foi sim. alinhavando isto, né? É isso E como mesmo. isso foi dando certo. E você foi dando o tom, né? Não, agora eu não quero mais isto, até para depois retomar a Eco num outro propósito, né? Que você já Sim, tinha sim, começado lá, mas sim. trazer. E isso é muito bacana, né? Que nada é estático. E eu acho que a tua fala é muito isso, né, Palmes? Porque você transpira movimento e paixão por aquilo que você faz. Então, a gente sente isso muito, essa motivação. E eu tive contato com pessoas da tua equipe lá na Eco e todo mundo fala isso, né? Do quanto você motiva, do quanto você agrega. E eu acho que isso é muito bacana, trazendo um pouco aí para os princípios da comunicação não violenta, o quanto é importante, né? A gente achar essa motivação interna, a gente transpirar isso e, com certeza, inspirar outras pessoas nesse sentido. Então, eu acho que você tem aí pessoas que te admiram muito. Eu ouvi aqui um monte de declaração aqui, e eu acho isso bárbaro, sabe? Eu acho isso muito bacana, né? De você passar pela vida das pessoas, tanto pessoalmente como profissionalmente, e as pessoas se inspirarem, né, em você e naquilo que você faz. Eu acho isso bárbaro, eu acho muito bacana, né? E até todo o movimento que você está fazendo, trazendo cultura, educação, meio ambiente, tudo isso agregado. E o quanto acho que você acredita, acho que todos nós acreditamos, né, que é por aí o caminho para essa juventude, para essas crianças. Então, acho que isso é bárbaro, uma história e muito bacana, né? É isso mesmo. As pessoas me procuram e falam: ai, você me indicaram. Você faz curso à distância? Eu falo: não, não é isso que eu faço. Eu trabalho por e para causas, né? É aí que o meu trabalho entra, né? Que é a sensibilização, é a mobilização, é levar este conhecimento por meio da educação à distância, né? Mas não é que eu faço curso à distância, eu não faço isso. Eu trabalho com essas formações num propósito muito claro de levar esse conhecimento para os lugares mais remotos, longínquos que você possa imaginar. Em alguns lugares, os cursos são pagos, tudo bem, porque a gente também trabalha com outro tipo de público, mas também leva esse conhecimento para onde ele precisa chegar. E em outros lugares, eles são gratuitos, e esses a gente tem que fazer um esforço e ter uma dedicação muito grande para que essas pessoas não desistam por todas as dificuldades, muitas vezes, que passam, não só na questão do acesso, né, à internet ou aos materiais, ou a ter esse acesso ao conhecimento mesmo, mas é democratizar mesmo, é democratizar essa informação. Essa é a minha causa de bastidor, né? É levar isso da melhor maneira possível para as pessoas, para que, de fato, elas façam parte desse movimento de mudança e de sensibilização e mobilização por onde quer que
que a gente passe. Isso aí eu não vou mudar, não. Vai ser muito difícil eu mudar com isso. Que bacana. Eu tenho uma curiosidade, Palmes, como nasceu o nome Projeto para o Bem Comum? Como veio Nossa, essa foi um papo. inspiração do nome? Não sei, foi um papo muito louco que eu tive com a Marina. Um dia aqui, assim, não sei o que eu faço, eu não sei que nome eu ponho, eu não sei para onde eu vou. E aí ela me fez uma pergunta, eu falei, mas assim, eu trabalho para o bem comum das pessoas. E aí eu falei, pronto, é isso, projetos para o bem comum. E foi um papo, começou sem pé, Gente, sem cabeça, e terminou com o nome do Projetos para o Bem Comum. gente, porque é fantástico, assim, eu acho que define e resume tudo que você faz e tudo que você procura fazer. Então, acho um nome que veio muito para trazer exatamente a síntese de tudo que você faz. Muito bacana. Queria que você falasse, então, um pouco aí o teu site, o que você já falou que você está fazendo, mas, por favor, fique à vontade para divulgar teu trabalho. Eu estou organizando tudo isso agora, com uma carinha mais do meu quarto ciclo. Eu agora estou nesse projeto de fazer o meu site, criar uma página com conteúdos que tragam aí alguns insights para algumas pessoas com relação a EAD, a essa disseminação de conteúdo, a projetos sociais, tudo aquilo que eu faço um pouco. Então, ainda estou nesse caminho. Por enquanto, só tem a minha página aqui, pessoal, que é Palmira Petrocelli, aqui no Instagram. E no Facebook tem a página do Projetos para o Bem Comum, mas ela está um pouquinho desatualizada. Mas para falar comigo, pode falar direto por aqui. O meu trabalho para esse ano, eu estou muito feliz assim que os projetos já estão todos encaminhados até dezembro, mas quem tiver interesse em colocar um projeto no ar em 2021, aí pode entrar em contato comigo que a gente consegue conversar e fazer aí uma bela formação. Ah, que bacana. Obrigada Palmes, pela oportunidade, viu? imagina, Palmes, eu queria te agradecer por você compartilhar conosco suas transformações profissionais e inspirar muita gente, porque você sempre inspira pela sua forma de falar, pela sua paixão pelas coisas que você faz e pela seriedade que você traz em tudo aquilo que você faz e se envolve. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Vai ficar gravado, eu vou gravar, vai ficar na página da Vozes. A Vozes também tem aí o seu trabalho na Vozes Consultoria, no Instagram. A gente também tem o nosso site, vozesconsultoria.com.br. E, Palmes, a gente vai se falando sempre. Muito obrigada por ter Agradeço. aceitado o nosso convite. Tá Eu que bom? agradeço. E agradeço a todos que participaram também. Obrigada. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Rô. Um beijo. Tchau.